Olá, podcast Tendências Inspiradoras, edição especial com o tema Integração Energética como oportunidade para Sergipe. Este podcast é uma realização do Instituto de Tecnologia e Pesquisa e para este assunto recebemos à mesa do conhecimento a diretora da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Simone Araújo. Muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde, é uma honra conversar com vocês hoje à tarde sobre transição e integração energética. Muito obrigado. E à mesa também o diretor do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, Paulo Doirado, no qual vou dar a palavra de abertura do podcast. Então, muito feliz de estar com a presença tão ilustre aqui no nosso podcast e, ao mesmo tempo, uma pessoa que vai trazer novidades, vai trazer informações muito legais, muito relevantes para a nossa história, especialmente aqui em Sergipe. Ela tem um vínculo muito forte com nossa terra, embora a gente vai falar de uma maneira muito universal. Mas é como se diz, né, que temos que cantar a nossa aldeia. E vamos aproveitar e lhe agradeço desde já muito a disponibilidade e a possibilidade de estar aqui compartilhando conosco nesse momento. Muito obrigado. E convido você a inscrever no nosso podcast no canal do YouTube ou Spotify e seguir nossas redes sociais, no Instagram, ITP_Grupo Tiradentes. E eu vou iniciar já o nosso bate-papo, nossa conversa com a primeira pergunta, que é justamente conhecer, diretora, um resumo da sua história, os caminhos percorridos deste período em Sergipe até a ANP. Obrigada. Bom, uma vez mais, boa tarde, professor Paulo Doirado. É uma honra estar de novo aqui nas instalações do ITP. Falávamos um pouco antes de começarmos esse nosso encontro da tarde de hoje sobre a impressão muito positiva que carrego, não só eu, mas também o corpo técnico da agência que me acompanhou. Vi esses dias para Sergipe para participar da segunda edição do Sergipe Óleo e Gás, um encontro muito exitoso, que demonstra e reitera o papel estratégico que Sergipe fará e faz como um grande produtor e exportador de energia para a região Nordeste, mas também para o Brasil. Essa energia se caracteriza de diversas formas, mas sobretudo por uma oferta de gás muito relevante. Você me perguntou quem sou eu, né? Exatamente. Bom, eu sou Simone Araújo. Eu hoje estou cumprindo o mandato como membro do colegiado da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Esse mandato ele tem uma data cabalística para se encerrar, que é 27 de março de 2027. E eu, em janeiro de 2001, eu falei para minha mãe, Dona Leonor, que é uma figura central na minha vida, junto com meu pai, seu Ari, que já partiu para outro plano. Falei para eles que meu marido passou no concurso para Brasília, sou servidora pública, farei 30 anos como servidora pública no ano que vem, sou filha de servidores públicos, casada com servidor público. E falei para a mamãe, eu vou aproveitar e fazer doutorado. À época eu era servidora da Universidade Federal de Sergipe, como pesquisadora, eu falei, eu vou aproveitar aqui, por razões, eu vou fazer o doutorado. Muito bem. E eu sou uma cria de Sergipe completa, porque eu estudei na Universidade Federal de Sergipe, no Colégio de Aplicação. Eu fiz engenharia química na universidade, depois eu passei pelo mestrado, depois fui professora substituta, servidora e fui fazer o doutorado na UNB em Gestão de Recursos Naturais, que era uma linha de pesquisa da ecologia. Muito bem, lá chegou um determinado momento que meus filhos que não queriam viver em Brasília, não queriam mais voltar. E eu fiz um novo concurso, e esse concurso me levou ao Ministério de Minas e Energia. Lá fiquei por 16 anos, 11 dos quais responsável pela política para gás natural. E foi exatamente essa responsabilidade na política de gás natural, em executar, em escrever e estudar essa política, que me trouxe de volta a Sergipe de uma outra forma. Sergipe não era apenas o lugar que eu vinha para atividades lúdicas, para estar com a minha família, mas passou a ser, desde abril de 2019, um lugar de trabalho. Porque o primeiro desafio foi reativar a fábrica de fertilizantes de Laranjeiras.
onde tive a oportunidade de trabalhar ativamente como representante do Ministério de Minas e Energia para trazer a Unigel no desenho econômico que fez essa fábrica ser efetivamente retomada. Assim é que em agosto de 2021 tive a oportunidade de vir aqui para apertar, junto com outras autoridades, o sino, né, que indicava a retomada dessa fábrica. Bem, nesta ocasião, lá em abril de 2019, cunhou-se a expressão Brasil, a nova estrela do gás no Brasil. Por quê? Porque nós estamos falando de algo em torno de 10% a 20% de oferta de gás que corresponde ao mercado nacional. Ou seja, hoje nós temos um mercado nacional que varia na casa de 150 milhões de metros cúbicos dia. Sergipe está disponível para oferecer de 15 a 20 milhões de metros cúbicos dia a partir da próxima década. Então isso é muito relevante. Ademais, fui para a agência, onde exerço o mandato, e hoje sou responsável por algumas áreas. A gente tem uma governança bastante interessante, em que nós somos 5 diretores. Um diretor-geral, que é um pouco o administrador da casa. Temos 4 diretores técnicos, eu ocupo a diretoria 1, os números bem simplesinhos, diretoria 1, 2, 3, 4, 1 mesmo. E já estou no meu terceiro grupo de 4 superintendências. E hoje eu sou responsável por participações governamentais, promoção de licitações, produção de combustíveis e biocombustíveis e conteúdo local. Então são as 4 áreas que hoje estão sob a minha relatoria. E quando eu digo que é importante estar em Sergipe, e estar em Sergipe a trabalho também, porque eu queria começar essa primeira etapa falando de uma frase do ex-presidente José de Alencar, que ele dizia assim: não importa que você saiu, importa você poder voltar. Então saber que eu posso voltar, que eu quero voltar, é algo que me impulsiona, e é espetacular como sergipana que sou, ver a revolução que está acontecendo no nosso estado. Muitas referências boas a senhora traz, e ao mesmo tempo a gente nos enche de esperança também, né? Porque vemos todo esse volume aí prometido de investimentos e de crescimento potencial aí para toda a economia sergipana, né? Inclusive geração de emprego e tudo. Mas o que me preocupa hoje, vamos dizer assim, é essa questão da formação, capacitação, né? Porque nós precisamos ter um processo educacional que consiga acompanhar essa curva de crescimento e que gere, de fato, oportunidades para o nosso jovem, principalmente o jovem sergipano, né? E essa cadeia produtiva do petróleo e gás e energia, de modo geral, ela é muito extensa, né? Então, trará oportunidades as mais diversas em mais diversos campos de atividades, até, sei lá, numa floricultura, todo mundo vai se beneficiar disso, né? E com essa presença de empresas menores hoje, me dá a sensação, e isso já está no discurso de alguns empresários, né, de fomentar o desenvolvimento local, naqueles municípios onde eles efetivamente estão trabalhando. Então tem uns que dizem até, é para cortar cabelo, tem que cortar o cabelo lá na cidadezinha mesmo e tal. E com isso está fomentando, né, esse desenvolvimento. Então eu penso que a gente está assim à beira de um novo modelo de desenvolvimento para Sergipe, bem maior do que aquele anterior, que nós vivemos aqui o benefício da presença da Petrobras, né, mas que agora com outro perfil, com outro modelo de negócio e talvez com a participação maior do próprio sergipano dentro desse contexto. A senhora concorda com isso? Concordo integralmente. Professor, e aí eu queria fazer um desafio, Sim. Não ao ITP, fazer um desafio ao NIT. Sim. Na nossa governança na agência, nós giramos as áreas. Então imagine que nós temos 16 áreas técnicas, como se fosse, agora a gente fala muito do carrossel das fotos, né, nas redes sociais. Então, eu estou ali, eu entrei diretora técnica da diretoria 1 e sairei, em 27 de março de 2027, diretora da diretoria 1. E aí imagine que a gente gira esse carrossel das superintendências de 4 em 4. Assim é que o último giro foi 11 de março do corrente ano, e eu até 11 de março eu fui relatora de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E uma das coisas mais caras, para mim,
o ativo da cláusula de conteúdo, da cláusula de cumprimento do investimento de 1% dos valores arrecadados a título de participação especial em pesquisa, desenvolvimento e inovação é algo revolucionário. É de longe a forma mais concreta que o setor de óleo e gás tem de devolver para a sociedade os benefícios econômicos que são oferidos com a exploração desses recursos, notadamente gás natural e petróleo. Isso se junta os efeitos das compensações do royalties participação especial. Mas o que pesquisa, desenvolvimento e inovação tem de espetacular? Sim. Ver o brilho no olhar dos jovens. Eu saí daqui terça-feira, eu passei a tarde aqui no ITP terça-feira, eu saí daqui com a sensação de que eu estava em casa. Porque ver aquele monte de jovens, a maioria delas mulheres, porque eu sempre digo que o futuro vai ser feminino e nordestino, falando do que faziam, com tanta competência, com tanta eloquência. Brilho nos olhos. Um brilho no olhar. E aí, eu descobri, nessa ocasião, enquanto relatora, e agora, quase que numa revolução, né, nordestina, eu e o diretor Daniel, que pernambucano e hoje é o relator desta área, nós estamos muito empenhados em mobilizar as instituições de ensino e pesquisa do Nordeste. Há uma natural prevalência, talvez porque a nossa localização geográfica enquanto órgão regulador é no Rio de Janeiro, há uma natural prevalência do Sudeste. Sim. Mas o Nordeste emerge e pulsa com a indústria onshore, que tem sido ocupada notadamente por independentes, né? Saindo um pouco daquele conceito das majors. E essa indústria, ela é uma indústria que o fluxo de caixa se deve à produtividade, eficiência e redução de custos. Então, a busca de soluções locais Sim. é excepcional. Mas voltando ao grande desafio, melhor desafio, um compromisso que eu espero ter da UNIT, é o de buscar também o credenciamento para o nosso Programa Nacional de Formação de Recursos Humanos, o PRH da ANP. Descobri que as duas grandes universidades de Sergipe não são credenciadas. Vamos fazer um desafio, professor? Vamos. Ajudar a UNIT a ser credenciada no Programa de Formação de Recursos Humanos, PRH-ANP. E eu me comprometo que no dia que a gente quando for assinado o convênio de cooperação técnica com a FINEP, que é quem operacionaliza para a ANP esse projeto, que é basicamente uma parcela da pesquisa, desenvolvimento e inovação, ela é utilizada para fornecer bolsas. Sim. Para os estudantes, e nesse sentido, a gente hoje já tem no nosso prêmio ANP uma comenda dedicada aos melhores trabalhos do PRH. Ah, que bacana. Então, pode estar certa do meu compromisso, né? Levarei esse assunto às esferas cabíveis, né? O senhor pode mas contar com entusiasmo. Com a agência para mobilizar toda a área de pesquisa, desenvolvimento e inovação para ajudar as nossas duas grandes instituições a se tornarem instituições que são credenciadas e beneficiárias do PRH. É o maior programa de formação de recursos humanos no setor de petróleo e gás natural brasileiro. Uma provocação saudável, muito boa, chega num momento muito oportuno, porque tudo que a gente puder buscar no sentido, né, de favorecer o ciclo educacional, a formação dos nossos alunos, gerar condições, né, de qualidade de vida para eles. Eu acho que tudo isso vem a favor da educação, vem a favor da formação, vem a favor depois até de um desempenho profissional superior. E é nisso que a gente tem que acreditar mesmo. Muito obrigado. Vou levar adiante aqui essa provocação com o meu próprio empenho. Bacana. Diretora, você possui uma visão sobre a questão da transição energética, adotando no Sergipe Oil Gas, que foi o evento, né, a nomenclatura de integração energética. Qual seria a diferença dos termos? É porque é muito natural haver uma percepção de quando a gente faz uma transição, a gente parece abandonar o passado, né? Uhum. Ou como se a gente, ao fazer uma transição, a gente abandonasse outras opções.
Então, eu diria que a transição energética é inexorável. Ela já está aí e ela já é uma necessidade. A gente está vendo esses eventos extremos, especialmente no hemisfério norte, que tem nos chamado a pensar que nós precisamos ter uma nova relação de produção e consumo de combustíveis, de energias como um todo. Mas essa solução não significa, por exemplo, que o futuro do consumo de energia do mundo será um consumo onde não haverá energia fóssil. Isso não é crível. É crível dizer que você terá uma transição para uma integração entre energias fósseis e energias renováveis. E a gente tem visto, por exemplo, que as grandes empresas de óleo e gás no mundo estão se transformando em empresas de energia. Você vê majors importantes comprando empresas de biocombustíveis. Você tem aqui no Brasil uma grande joint venture que é a Shell com a Cosan para criar a Raízen, sendo a Cosan sendo a Raízen uma das maiores produtoras de etanol no Brasil. Você vê recentemente uma Equinor comprando uma empresa de biocombustíveis, bioenergia. Você vê empresas como a Total Energy ou outras empresas embarcando em projetos em que você vai integrar a produção de óleo e gás com eólicas offshore. A própria Petrobras recentemente criou uma diretoria de transição energética, trouxe um dos maiores e eméritos professores deste tema. Ademais, já está começando a utilizar novas unidades produtoras eletrificadas, mas eletrificadas com energia solar para substituir o diesel, mas tudo isso para produzir óleo com a menor pegada de carbono. Então, quando a gente está falando em integração, o que nós estamos dizendo é: nós vamos fazer tudo que fazemos hoje de uma nova forma, mas, sobretudo, a gente vai ter que vencer o desafio de produzir mais energia com menos emissões. Então, a minha noção é que nós temos assim um progresso que é acumulativo. A gente vai se somando, né, novas tecnologias, mas não abandona. Então a gente olha para o campo hoje, de repente tem gente criando gado do mesmo jeito que fazia 200 anos atrás, enquanto que outros já têm confinamentos extremamente tecnológicos, eficientes, né? Mesma coisa acontece com o transporte, né? Então surge o aplicativo mas não desaparece o táxi. Exatamente. Então as coisas vão se somando e essas migrações vão acontecendo de forma gradual e lenta, né? E aumenta a nossa, vamos dizer, oferta de opções. A mesma coisa eu acredito que vai acontecer nesse mundo da energia, do mesmo que a senhora está falando aqui. É muito interessante, né, que essa transição ela aconteça para uma pegada menor de carbono, que a gente possa de fato dar respostas a esse problema climático que se aponta, mas ao mesmo tempo que a gente também tenha a possibilidade de desenvolver tecnologias que sejam assimiladas pela população, né, que aconteça com acesso, né? Então não ser apenas uma coisa pontual ou de certa forma assim muito concentrado, elitizado, mas que a gente possa mudar a cultura, né, de como é que nós lidamos com essas questões naturais e trazer também de volta um pensamento para todos de restauração da natureza, de recomposição. Não basta simplesmente romper um ciclo nocivo de crescimento, mas eu acho que a gente já tem uma dívida hoje, né, com o planeta, de buscar recuperar, de harmonizar isso, especialmente quando a gente pensa em água, pensa em florestas e consequentemente, fauna e flora, né? Então eu acho que precisamos rever, até ressacramentalizar a nossa relação com a natureza e encontrar mais valor nela, né? Porque hoje a gente está muito distante. Precisamos ter essa comunhão de repente. Mas penso que a senhora está cheia de razão. Obrigada. E justamente nesse cenário, na sua visão, qual o posicionamento de Sergipe nesse cenário? A gente falou aqui de Sergipe ser a nova estrela do gás no Brasil, do gás natural no Brasil. Sim. E eu estou convencida de que o gás natural no Brasil é certamente o fóssil da transição. Por quê? Porque o gás ele é energeticamente e ambientalmente mais competitivo
do que qualquer outro fóssil. O gás natural é competitivo energeticamente e o gás natural, por exemplo, agrega valor a determinados segmentos industriais, como, por exemplo, a própria Unigel, que utiliza gás natural como matéria-prima para a produção de fertilizantes. Ou na cerâmica, nós temos uma argila muito boa para cerâmica branca, e o gás, ele, por conta do seu poder calorífico superior, ele consegue trazer uma chama mais homogênea que dá uma cerâmica de melhor qualidade. Vidro, o gás natural é essencial na queima para a produção de vidro. Então, como eu comentei, o nosso grande desafio é como produzir mais energia com menos emissões. Ora, ademais a gente tem vento, né? Nosso vento, então, possivelmente, a gente tem, por exemplo, aqui, uma situação muito natural na indústria do petróleo, e são as facilities, ou seja, as unidades produtoras, elas envelhecerem. Então, a gente tem os célebres Camorim, Dourado e Guaricema, né? Nós andamos ali na Praia de Atalaia e nós somos o único estado do Brasil que as plataformas são visíveis. E sabe o que está acontecendo? Nós temos aí duas indústrias que emergem rapidamente. Uma indústria natural do descomissionamento, né, que vai requerer uma inteligência, estaleiros, para que você desmonte aquelas peças, reduzindo a poluição visual e a poluição ambiental, e, ao mesmo tempo, reciclando o que é possível ser reciclado, mantendo as estruturas que hoje se tornaram habitat para determinados ecossistemas. Sim. Mas nós temos também uma indústria que emerge na integração com a eólica offshore. É isso que está sendo feito no Mar do Norte. Então, nós temos, de novo, né, um pouco pensando modestas as favas, né, nós temos um estado pequeno, singular, que, de fato, oferece serviços ambientais muito importantes para a transição energética. Primeiro, a própria produção de gás, que poderá ocupar uma parcela de 10% a 20% do tamanho do mercado como ele é hoje. Adicionalmente, nós temos um parque eólico importante que pode se integrar a essas plataformas que hoje estão em fase de descomissionamento. Então, eu enxergo um futuro brilhante para o nosso estado. Então, o pessoal fala que as plataformas ficam tão perto da praia que quem está lá ouve o pessoal quebrando o caranguejo. O senhor sabe que eu sou alérgica. Da praia. Eu me sinto envergonhada quando as pessoas descobrem que eu sou alérgica. Meu pai e meu filho, nós três temos sangue O negativo. Não sei se é por conta disso, mas nós três somos alérgicos a tudo que quando cozinha fica vermelho. Constrangida, fiz uma inconfidência. Não posso comer caranguejo, camarão, gaiamum, siri. Gente, muqueca de siri mole, tem coisa melhor que a gente come rezando? Muito bom. Não posso comer, infelizmente. Mas posso comer carne do sol, tá? Que eu amo. Então, agora, vou fazer uma pergunta de natureza um pouco mais técnica. A gente sabe que o Brasil vive um processo, de certa forma, de desindustrialização, né? E me parece que o consumo de gás está meio estagnado, está meio sem crescimento, não é? Então, a gente precisaria desenvolver uma política industrial nova, inclusive para aproveitar esse manancial de gás, né, que emerge agora, principalmente a partir desses campos nossos aqui que estão já à beira de entrar em produção. Olha só, eu sou formuladora de política pública por função e formação. Quando eu falo isso é porque, acho que eu comentei com vocês que em determinado momento eu fiz um novo concurso, fui parar no Ministério de Minas e Energia. Na verdade, eu fui criada para ser petroleira, né? Menina que se divertia deixando o pé preto com aquele lastro que os navios soltavam, né? E mamãe se via louca quando a gente chegava em casa com o pé preto. E eu achava aquilo incrível. Depois eu estudei engenharia química. Mas eu me formei na famosa década morta, né? A década de 90. Eu me formei no final. Eu me formei em 88. E fui trabalhar na área ambiental. Trabalhei na Ambientec, que é uma empresa importante, né, do professor João Ávila. O professor João Ávila é meu mentor acadêmico e profissional também.
Excelente pessoa. E hoje eu tive a honra de, durante a comemoração do centenário do ITPS, onde eu fui estagiária e pesquisadora, dividir com o professor João Ávila essa honra. Vocês não têm ideia de quanto foi emocionante e quanto isso vai ficar para sempre na minha vida. Tenho uma grande admiração por ele também. Ele criou uma geração, né? É impressionante. Você vai em qualquer lugar e fala de engenharia química, fala-se do professor João. Né? O professor João Ávila nunca vai ser esquecido, e sempre gerações e gerações de engenheiros e engenheiras químicas, de químicos industriais, de bacharéis em química, de licenciados em química vão falar do professor João. Pois bem, então eu lá no Ministério de Minas e Energia, eu já comentei que fiquei por 16 anos, 11 dos quais diretora do Departamento de Gás. Tudo que eu fiz foi fazer política pública. Sim. Então, a primeira política pública foi a própria regulamentação da Lei do Gás anterior, de 2009. A seguir, trabalhei durante 5 anos como coordenadora do PAC de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Depois eu comecei a pensar, com aquele reposicionamento estratégico da Petrobras em 2015, a entender o que a gente vai fazer no gás, né? A Petrobras decide sair dos 2 monopólios naturais, transporte e distribuição. Se o senhor me permite fazer uma breve imagem mental do gás natural, né? O que é o gás natural? O gás é uma indústria de rede que, a despeito de ser produzido com petróleo, ele alcança a característica de indústria de rede. Então, ele se parece com a energia elétrica, mas também com ferrovia. Sim. Ele não é igual à energia elétrica porque ele carrega o conceito de carregador, ou seja, é aquele conceito da rodovia que você reserva um espaço, é a capacidade que você reserva no gasoduto de transporte. Então, você tem 2 atividades potencialmente competitivas, produção e comercialização de gás, com consumo de gás, mediada por 2 monopólios naturais, transporte e distribuição, monopólios esses regidos em face da Constituição por 2 entes federativos diferentes, o transporte pela União, o serviço local de gás canalizado, a distribuição de gás canalizado pelos estados. O gás é como nós. Eu sou brasileira e sergipana. O professor, baiano? Baiano. Mas naturalizado sergipano. Já naturalizado. Então, brasileiro, baiano naturalizado sergipano. Então, quando o gás natural troca de custódia, sim, ele passa a ter regulação estadual. Então, desde essa ocasião, nós começamos a discutir, debater o futuro do mercado de gás. À medida em que a Petrobras foi o primeiro lugar onde ela se reposicionou. Ela decidiu vender todos os seus gasodutos de transporte e decidiu vender a sua participação na Gaspetro, que era a empresa que cuidava do segmento de distribuição. Ora, o formulador de política pública, o Conselho Nacional de Política Energética, responsável por definir como se dará o aproveitamento nacional do gás natural, em bases econômicas, precisava decidir. Então, tive a honra de coordenar o Gás para Crescer, ali no período entre 2016 e 2019. Depois, entre 2019 até o final do ano passado, nós tivemos um novo mercado de gás. Então, primeiro, definimos qual era o desenho, para onde queremos ir. No novo mercado de gás, a gente diz como a gente vai. E agora, o que é que a gente faz? Bom, a gente já disse onde a gente quer chegar, a gente disse como a gente vai chegar, agora a gente vai dizer de que maneira esse gás que chega vai ser introduzido na matriz energética nacional. Eu acredito, professor, sobretudo, em política pública inteligente. O que eu chamo de política pública inteligente? É aquela política que se coloca diante de um cenário e de um mundo competitivo. Sim. Porque o gás natural ele tem esse dilema, né? O gás natural é um combustível de substituição do ponto de vista econômico. Ele é substituído, o GNV é substituído pelo etanol, pela gasolina. O gás natural que você usa para matéria-prima é substituído por nafta. O uso do gás como energético, ele é substituído até pela energia elétrica que é gerada a gás. Então, quando você vai pensar em gás, você tem que dizer o seguinte, bom, para eu, lá na frente, aqui, ó, para eu consumir gás, eu tenho que ter gás em condições competitivas. O que é condição competitiva? É aquela que eu boto o valor do gás no meu fluxo de caixa e o meu produto consegue ser colocado no mercado de maneira competitiva. É isso.
E aqui, ao mesmo tempo, o gás natural tem que ser atrativo para o produtor, para o comercializador, senão ele não se interessa em fazer esse negócio. Sim. Então parece uma dicotomia que você tem que ir equilibrando de tal maneira a ponto de você conseguir, porque não adianta você fazer uma política que proteja qualquer um desses dois lados, Sim. porque você vai desequilibrar e talvez você não alcance o seu interesse. Ora, é certo que você tem que criar as condições para aumentar o aproveitamento do gás nacional. Isso é certo. Notadamente, o gás nacional é associado. Então, o que eu chamo de política inteligente? É você começar a debater estocagem de gás. É inteligente você, por exemplo, depois de um ano de ter um terminal de GNL que praticamente não foi utilizado porque não houve despacho térmico a gás, você ter um REID, que é um regime que incentiva a infraestrutura, para você interconectar esse terminal de GNL, hoje ocioso, a malha de transporte de gás, e você poder oferecer, com contratos modulados, esse gás que não está sendo, neste momento, utilizado para geração térmica. O que eu digo é possível, sem qualquer artificialismo, fazer uma política que alcance exatamente esses objetivos do gás para empregar. Aproveitar aumentar o aproveitamento do gás natural, criar uma política de comercialização do gás da União, porque é claramente razoável pensar nisso, Sim. sobretudo para aquilo que no final do dia a gente tem que fazer, que é gerar emprego e renda no nosso país, nos nossos estados, nos nossos territórios. E até caberia talvez uma política tributária mais suave, vamos dizer assim. Que nós estamos nos encaminhando melhor. Confesso que o mundo tributário para mim é uma panaceia, mas me parece que tem havido iniciativas importantes no Congresso, em conjunto com o governo central, apoiado pelos demais entes federativos, para uma reforma tributária razoável, né? Já há uma discussão bem interessante nesse sentido, né? Porque você vai fazer a compensação em outras áreas. Na medida que você gera emprego, industrializa, isso. Você vai buscar crescimento de arrecadação um ciclo completo, né? Em outros campos, né? Isso. E favorecendo o espaço. Uma visão mais holística. É essa que a gente precisa, né? Isso, com certeza. A visão mais integrada. A gente começou a falar de integração, né? E chegamos à conclusão que tem que ser integrado mesmo, né? Exatamente. Muito bem, amiga. Eu vou reforçar essa pergunta que temos aqui no nosso roteiro sobre a questão de quais os principais gargalos e oportunidades para Sergipe nesse processo de integração energética. Olha só, bom, primeira coisa, acho que é importante dizer que eu vou focar, óbvio, no meu lugar, né? Eu costumo dizer que honroso é você poder falar do seu trabalho, você estando fora do seu lugar, e o que você está fazendo vir e se transformar de alguma forma em um benefício para os seus. Isso eu falo que Deus gosta de todo mundo, mas que de mim ele gosta mais. Mas veja, eu vou primeiro fazer uma visão geral e depois eu vou chegar em Sergipe. Eu brinco muito dizendo que nós temos um petróleo de baixo carbono, no sentido de que a nossa emissão é mais baixa do que no resto do mundo. Nós temos reservas abundantes e muito produtivas. Mas eu não gosto muito de falar em bilhete premiado. Eu brinco sempre, né, professor? Que eu digo que os ganhadores da Mega Sena ou foram assassinados ou morreram envenenados. Não quero bilhete premiado. Eu quero uma oportunidade. E a gente sabe, né? A gente que é aqui do Nordeste diz que a oportunidade é cavalo selado, né? Que passa na frente e monta e vá. Aí depois, se você tiver sorte, volta do cavalo, senão você vai ficar chupando o dedo. Mas acho que a primeira coisa é que a gente tem que pensar no senso de urgência. O que é isso? É que se nós não fizermos, cada um fizer o que tiver que ser feito no momento certo, provavelmente a gente vai perder a oportunidade. Porque nós temos uma matriz energética mais de 75% renovável. Nós temos um terço da matriz veicular renovável. Nós temos ativos de classe internacional no pré-sal. Nós temos uma nova fronteira como Sergipe, que está falando de gás, que é o energético da transição energética. Então, que façamos tudo o que pudermos fazer em termos de políticas públicas, regulação, reforma tributária, superemos todos esses gargalos para a gente chegar em oportunidades. Preocupações, formação de recursos humanos. Sim. Desenvolvimento de uma indústria local de bens e serviços. A capacidade
de reter os nossos cérebros, né? Eu tenho 2 filhos e os meus 2 filhos, nos últimos 4 anos, foram embora do Brasil. Uma foi morar nos Estados Unidos com o meu genro para fazer mestrado e doutorado, ela mestrado e ele doutorado, e meu filho foi para a Alemanha. Então, políticas educacionais com os incentivos certos para que as pessoas fiquem no Brasil e produzam inteligência, competência, de pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil. Isso vale para Sergipe e vale para todo o Brasil. Segundo aspecto fundamental, que no caso do gás, nós, na Agência Reguladora Federal e a Agência Reguladora Estadual aqui de Sergipe, a Agrese, que já figura em terceiro lugar, mas eu sou sergipana, eu só gosto de ganhar, sou competitiva, então que rumo ao primeiro lugar, já tem feito uma revolução em termos de incentivos regulatórios para que a gente desenvolva efetivamente novo mercado de gás no Brasil, um mercado aberto, dinâmico e competitivo. Do nosso lado, nós também estamos buscando fazer isso, e na quarta-feira, por ocasião da minha participação no Sergipe Óleo e Gás deste ano, eu publicizei a agenda regulatória. Da mesma forma, os poderes concedentes, federal via o CNPE e o estadual via o governo do estado, têm que buscar políticas públicas para atrair investimentos. Após a pandemia, e considerando a transformação digital, inteligência artificial, ChatGPT, a forma de investir é muito diversa do que foi o período anterior da pandemia. A pandemia é um daqueles eventos cisne negro, né? Que transformam a humanidade. Eu estudei ecologia. Ecossistemas como o Cerrado, por exemplo, eles precisam do fogo. E é preciso que você derrube uma árvore, às vezes, para fazer nascer umas pequenas outras árvores que não nasceriam enquanto aquela grande árvore estivesse lá. Isso é uma ruptura. Quem estudou ecologia como eu sabe que nós sofremos um evento de ruptura. E seremos muito diferentes do que fomos ou do que éramos até pouco tempo antes da pandemia. Então, se falar em gargalo e oportunidade, eu queria falar desse compromisso com o senso de urgência. Porque senão a gente vai perder a nossa soft skill no Brasil, falando em biocombustíveis, bioenergia, e no estado de Sergipe, com a sua potência para o gás natural. Não, eu penso assim, né, que concordando, porque a educação realmente é o caminho, especialmente na medida em que a gente tenha educação profissional, educação de formação, que dê espaço para que os nossos egressos das mais diversas áreas de escolas e conhecimento tenham um mercado de trabalho para atuar, né? Não necessariamente um emprego, mas que seja empreendedor, que seja alguém que trabalhe por projeto, né? Hoje tem 1000 maneiras de você se engajar nesse mundo econômico e precisamos dar esse espaço, dar essa respiração, principalmente para o jovem, e ele enxergar que o Brasil é o país das oportunidades. Aí cabe também às políticas públicas, às instituições, às universidades, todos se revisitarem, se reinventarem também, né, para esses novos tempos, como a nossa amiga colocou aqui. Então, eu acho que essa pandemia ela trouxe um processo de aceleração extremamente rápido, trouxe o futuro para próximo de uma maneira muito impactante. E aí ainda estamos querendo entender um pouco, né, o que é que aconteceu, mas temos certeza de que mudou. E isso aí eu acho que é o ponto de partida mais importante. Perfeito. Infelizmente, nós estamos no final do nosso podcast especial. Eu gostaria agora de convidar para falar as considerações finais, diretora. Fique à vontade. Obrigado. Bom, primeiro, professor Paulo Doirado, muito obrigada. Essa forma de se comunicar é muito importante. Essa é a minha terceira oportunidade de fazer um podcast. Estou achando barato. Eu sou uma consumidora de podcasts e eu acho que se reinventar também dessa forma para poder encontrar melhores espaços de comunicação é fundamental. Mas eu queria, na qualidade de diretora da agência, falar um pouco do nosso dever poder. Eu uso sempre uma expressão que diz que proteger o consumidor está no nosso DNA. Proteger principalmente a Dona Maria, né?
Aquelas mulheres que ocupam 48% da chefia das nossas famílias, considerando os dados do censo anterior. Imagine esse censo que está em curso. Essas mulheres, elas são potencialmente consumidoras do gás de botijão, nosso GLP, que está em 91% das casas das famílias brasileiras. Então, o GLP é o nosso combustível social. Sim, com certeza. É o combustível que talvez... E ele é muito importante. E tem uma informação que sempre me impactou, que é o seguinte: quando uma família brasileira passa dificuldades, a primeira coisa que ela faz é vender o botijão de gás, porque é fácil, é dinheiro líquido e certo. E essa família, ao vender o seu botijão de gás, ela vai se colocar em risco. Ela vai passar a cozinhar com lenha. Então, aquela mãe e aquelas crianças, em geral, são as mães e as crianças que estão na cozinha das casas, elas vão conviver com poluição, sem contar o fato de que, de alguma maneira, você impacta a cobertura vegetal. São mulheres que, junto com os filhos, podem sofrer acidentes. Ou seja, preocupar-se com essa Dona Maria é, sobretudo, preocupar-se com o compromisso de protegê-la da pobreza energética. E o estado de Sergipe, quando você pensa em produzir gás, falamos aqui em reindustrialização, falamos aqui em termoeletricidade, falamos aqui em indústria química, em cerâmica, em vidro. E a gente às vezes esquece que a nossa empresa de pesquisa energética projeta que nos próximos anos o gás natural será produzido no Brasil, notadamente a partir do gás natural, do tratamento e processamento do gás natural, porque o GLP faz parte das parcelas pesadas de líquidos que são arrastadas à medida em que você produz gás. É o famoso gás rico ou gás úmido. Então, vamos pensar que desenvolver gás natural em Sergipe, transformar Sergipe na nova estrela do gás, é certamente contribuir para evitar que Dona Maria esteja diante da pobreza energética. Vamos oferecer a ela um combustível digno, um combustível seguro, de modo que possamos falar numa transição justa, uma transição democrática, numa efetiva transição que inclua todos. Muito obrigada. Muito obrigado. Paulo. Bom, estou emocionado aqui, Meca, porque, de fato, eu entendo, né, que essa riqueza que está aí à disposição brevemente aí em Sergipe, ela de fato tem que vir para contribuir, né, no desenvolvimento social, na justiça social, e a oportunidade é essa. Então, assim como a senhora colocou tão bem aqui a questão, né, desse fundo para desenvolvimento de pesquisa e inovação, já ser algo que traz retorno social importante, a mesma coisa aconteça com royalty e mais ainda com a distribuição da molécula mesmo do gás, né, para que a gente possa fazer com que os lares possam dispor desse gás como um insumo, né, para a cozinha, para a superação das dificuldades, da precariedade, e que ninguém mais nunca venha precisar vender seu botijão para sobreviver, que de fato a gente tenha essa distribuição de uma forma muito justa, e que essa riqueza é nossa, é do brasileiro, é do sergipano, e é ele quem tem que se apropriar disso aí efetivamente no mais longo alcance. Então fica aqui esse reforço, mas a mensagem é da senhora, e eu agradeço muito sua participação, trouxe realmente um brilho para os nossos podcasts aqui, e eu coloco sempre o ITP à disposição, de forma a aprimorar cada vez mais esse processo aí de desenvolvimento científico e tecnológico. Contamos muito com vocês. Obrigado. Obrigado também. Muito obrigado. Então ficamos por aqui. Você pode compartilhar o nosso podcast, inscreva-se no nosso canal no YouTube e no Spotify. Siga nossas redes sociais, @ITP_Grupo Tiradentes no Instagram. Muito obrigado e até a próxima.